Existe uma lista de 6 hábitos que separa quem acumula patrimônio de quem fica no mesmo lugar ano após ano. 5 deles todo mundo defende quando ouve. O sexto, a maioria aceita de cabeça. Mas o quarto, quase todo mundo ignora, porque parece uma bobagem sem resultado, uma tarefa mecânica sem glamour que qualquer pessoa organizada pularia com boa consciência. E é exatamente ele o que faz os outros 5 durarem. Sem o quarto, os outros 5 morrem cedo. E o patrimônio fica no começo. Fica aqui comigo até o final, porque até lá você vai saber exatamente quais são os 6 hábitos, porque o quarto parece errado e carrega o maior peso de todos. E como começar pelo hábito que tem impacto imediato no seu dinheiro. A última parte muda a ordem em que você vai agir, e isso muda tudo. Eu começo falando isso porque conheço a sensação de olhar para alguém com renda parecida com a sua e não entender como o patrimônio dela é tão diferente. Não é herança, não é sorte no investimento, não é o emprego dos sonhos, é algo que essa pessoa faz em silêncio, sem alarde, sem post, algo que não aparece em manchete de revista de finanças. E o desconforto de perceber que esse ponto existe, que ele está na sua frente e que você ainda não o viu, esse desconforto é o motor do que eu vou te mostrar agora. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer, não é que você seja descuidado com o dinheiro. Você monitora, se preocupa, às vezes pesquisa antes de decidir, mas o resultado não aparece no ritmo que deveria. E há uma razão para isso que vai além da disciplina, é estrutural, é sobre quais hábitos carregam peso de verdade e quais são só ritual de aparência. Quando eu comecei, não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha porta aberta esperando por mim. Aprendi a observar, não o que as pessoas bem-sucedidas diziam que faziam, mas o que elas faziam de fato, em silêncio, quando ninguém estava prestando atenção. E o que eu vi não estava nos guias de finanças que circulavam naquela época. Eram 6 coisas, simples, sem glamour. E uma delas, quando eu encontrei pela primeira vez, quase ignorei, porque parecia tempo jogado fora. Foi o maior erro de avaliação que quase cometi. Esse encaixe vai fazer sentido antes do fim desse vídeo. Mas antes de chegar nos 6 hábitos, eu preciso te mostrar o problema que está um passo antes deles. Porque, se você entrar nos 6 sem entender o problema real, vai executar as coisas certas pelo motivo errado, e o resultado vai ser menor do que poderia ser. O problema não é falta de hábitos. Você provavelmente já tem hábitos financeiros. Anota gastos, talvez use uma planilha, corta gasto aqui e ali quando o mês aperta. O problema é que os hábitos mais divulgados são os que o sistema quer que você tenha. Hábitos de consumidor disciplinado, não hábitos de quem está construindo patrimônio. Pensa comigo, revisar extrato, cortar assinatura que não usa, comparar preço antes de comprar. Tudo isso tem valor, mas são hábitos de manutenção, são hábitos que te mantêm organizado dentro da sua condição atual. Não são hábitos que movem sua condição. E há uma confusão deliberada entre os dois, porque uma pessoa organizada e estável dentro do sistema bancário gera mais margem para as instituições do que uma pessoa que está saindo da condição de devedora e virando investidora. O sistema de finanças pessoais empacota listas de hábitos que ensinam você a se sentir no controle sem, de fato, avançar. E essa confusão não é acidente. Não é. O verdadeiro problema tem nome. É a ausência dos hábitos geradores. Aqueles que movem patrimônio na direção do espectador em vez de na direção das instituições. E a confusão é reforçada porque esses hábitos geradores parecem menores, mais chatos, sem glamour, não vendem curso, não aparecem em título de vídeo motivacional. O quarto da lista é o exemplo mais claro disso, e você vai entender exatamente por quê quando chegar lá. Aqui, antes de seguir, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve,
querendo colocar o dinheiro para trabalhar. A pessoa quer ver o patrimônio crescer, quer sentir os proventos caindo na conta todo mês, mas no fim do mês não sobra R$ 1 para aportar. E na maioria das vezes o problema não está no salário. Está num vazamento silencioso. O rotativo do cartão, que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva todo mês justamente o dinheiro que poderia estar virando provento seu. O mesmo dinheiro que hoje vira juro do banco é o que amanhã vira dividendo seu. Mas primeiro a gente fecha o furo. Enquanto esse furo está aberto, você joga dinheiro no balde e ele escorre por baixo mais rápido do que entra. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto que mostra a ordem certa de quitar, atacando primeiro a dívida mais cara, que é onde o estrago acontece. A Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão há mais de 2 anos. Achava que não tinha saída, que o dinheiro nunca ia sobrar. Descobriu um valor pequeno que conseguia liberar todo mês, fechando alguns vazamentos, jogou esse valor direto no rotativo e em poucos meses o dinheiro que antes sumia no juro começou a ir para um fundo imobiliário. Ela não aumentou a renda, mudou o destino do dinheiro que já existia. Dentro do material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário, aquele fixado em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você, com os 6 hábitos que separam quem acumula de quem fica parado. Com o diagnóstico claro, vamos ao caminho. 6 hábitos, cada um com um papel específico. E a ordem em que eu vou apresentar não é aleatória. Ela reflete o peso que cada um tem na construção do resultado. O primeiro hábito é o destino antes do dinheiro. Antes de o salário cair na conta, o destino de cada parte já está decidido. Não é orçamento no sentido tradicional, é pré-alocação. Quem pratica esse hábito não vê o que sobra no fim do mês para guardar. Já sabe antes, com clareza, o que vai para onde. E só então usa o que está disponível para o restante. O que parece um detalhe técnico é, na prática, o que elimina o maior drenador de patrimônio invisível, o efeito de expansão do gasto. Quando o dinheiro está disponível e sem destino, ele some. Essa é a regra. Não é fraqueza moral, não é falta de disciplina, é como o comportamento humano funciona diante da disponibilidade. Quando o dinheiro está separado com destino definido antes de você tocar nele, ele permanece. Um exemplo concreto: reservar 15% do salário no dia anterior ao pagamento, como se esse dinheiro não existisse para consumo. Quem faz isso de forma consistente por 12 meses, não apenas guarda mais, guarda sem sentir que está abrindo mão de nada, porque o ajuste já estava feito antes de o dinheiro aparecer. Mas separar não basta se o destino for errado. E é exatamente aí que entra o segundo hábito. O segundo hábito é o direcionamento que rende contra o sistema. O dinheiro separado vai para ativos que geram retorno sem exigir trabalho novo, não para a poupança, que corrói o poder de compra em inflação real, não para o CDB básico do banco de varejo, que remunera abaixo do mercado, para ativos que pagam você de volta enquanto você dorme, ações de empresas que distribuem proventos de forma consistente, fundos imobiliários que pagam mensalmente, títulos de renda fixa com juros reais positivos acima da inflação. O hábito aqui é direcionar automaticamente, sem decidir todo mês, sem precisar de motivação renovada a cada pagamento.
A decisão é tomada uma vez e executada de forma automática. Um exemplo prático: R$ 300 todo mês em uma cesta de fundos imobiliários com histórico de distribuição consistente, sem mexer por 36 meses. O que acontece no terceiro ano não é apenas o crescimento dos aportes, é o efeito do reinvestimento automático dos proventos recebidos sobre os proventos anteriores. O patrimônio não cresce em linha reta, cresce em curva, e a curva começa a se inclinar de verdade depois do segundo, terceiro ano de constância. Mas existe um ponto cego que drena esse crescimento antes que ele apareça no extrato. É o terceiro hábito que resolve isso. O terceiro hábito é o fechamento do furo antes de encher o balde. Não existe hábito gerador eficiente com rotativo aberto ou dívida de juros altos ativa. O hábito aqui é atacar a dívida mais cara primeiro. Não a maior em valor absoluto, não a mais antiga, não a mais cômoda de quitar, a mais cara, a que tem o maior custo de carregamento por real de saldo. E aqui está o ponto que a maioria não calcula de verdade. Cada real que vai para investimento enquanto existe rotativo aberto está rendendo negativo de forma líquida. Pensa no número. Um fundo imobiliário bem selecionado pode pagar entre 8% e 12% ao ano de proventos. O rotativo do cartão pode cobrar mais de 200% ao ano, dependendo da operadora e da data de cálculo. Cada real investido com rotativo aberto rende 12. Cada real no rotativo custa mais de 200. Não existe lógica de investimento que sobreviva a essa equação com o furo aberto. Fechar esse furo antes de investir não é abrir mão de oportunidade. É o ato gerador mais rentável possível, porque o juro que você para de pagar tem o mesmo efeito financeiro de um rendimento na mesma taxa. E não existe ativo no mercado acessível ao investidor comum que renda o que o rotativo cobra. Essa é uma verdade que o sistema bancário não tem interesse em comunicar com clareza. Com o furo fechado, o próximo hábito começa a fazer sentido de verdade. E é o que mais parece dispensável de toda a lista. O quarto hábito é a revisão sem glamour. Uma vez por semana, sempre no mesmo dia, sempre com a mesma duração, de 20 a 30 minutos. Sentado com os extratos abertos, os aportes do mês, os proventos recebidos, o que entrou e o que saiu, sem ferramenta sofisticada, sem planilha elaborada com gráficos que impressionam, olhar, registrar, comparar com o mês anterior, só isso. Quando eu te falei do comerciante do interior que conheci há muitos anos, homem simples, 2 filhos, renda razoável, mas não excepcional, e da reação que tive quando soube o que ele tinha acumulado ao longo de 20 anos, a resposta que ele me deu quando eu perguntei como tinha feito foi essa: 6 hábitos, quase sem perceber que estava fazendo algo diferente. O quarto ele chamou de aquela bobagem que faço toda quinta-feira. Um caderno de capa preta, a mesa da cozinha, 30 minutos, há 14 anos. O impacto desse hábito não está no que acontece dentro dos 30 minutos. Está no que ele previne ao longo de 52 semanas por ano. Quem não revisa o patrimônio com regularidade começa a se distanciar dele. E quem se distancia perde aderência, perde o senso de onde as coisas estão, o que está crescendo, o que está desviando. Sem aderência, os outros 5 hábitos perdem sustentação. O primeiro hábito perde a referência de quanto separar. O segundo perde o acompanhamento dos proventos que chegam. O terceiro perde a vigilância sobre o furo que pode reabrir. O quinto, que vem a seguir, fica cego. A revisão semanal é o hábito que sustenta todos os outros por dentro. Por isso parece sem impacto. Por isso tem o maior. Não aparece nos resultados de forma direta. Aparece no fato de que todos os outros resultados continuam existindo no mês seguinte e no seguinte e 10 anos depois. Lembra do que eu prometi no começo?
que até o final você ia entender por que o quarto hábito é o mais importante e como ele muda a ordem em que você vai agir. Chegou a hora, e a razão é esta. Você pode começar os 6 hábitos pela melhor ordem do mundo, mas sem a revisão semanal, eles morrem em meses. Com ela, eles sobrevivem por décadas. O quinto hábito nasce diretamente da revisão. O quinto hábito é o ajuste sem drama. Toda revisão semanal gera um ajuste possível. Uma alocação que pode ser rebalanceada, um ativo que está fora do peso que você decidiu, um gasto que cresceu sem ser notado porque aconteceu em parcelas pequenas espalhadas pelo mês. O hábito é ajustar sem drama e sem demora. Pequenas correções de curso toda semana, não grandes reestruturações traumáticas a cada crise. E vale o exemplo concreto aqui, porque é onde a maioria erra. Quem percebe na revisão semanal que o gasto com alimentação fora de casa subiu 18% no mês, não espera o fechamento do trimestre para endereçar. Corrige na semana seguinte, com calma, sem punição, sem discurso. O patrimônio que cresce de forma estável ao longo de anos não pertence a quem toma grandes decisões heróicas em momentos de crise. Pertence a quem não deixa pequenos desvios virarem grandes rupturas. A diferença entre os dois está no tamanho do ajuste necessário. E o tamanho do ajuste está diretamente ligado à frequência com que você olha. E dentro do material do primeiro comentário, esse ciclo de revisar e ajustar começa pela parte mais urgente, o raio-x das suas dívidas, que mostra com exatidão onde está o furo e quanto ele está custando. Dá uma olhada quando puder, o link está fixado em cima. O sexto hábito é o mais contraintuitivo de todos. O sexto hábito é a paciência como posição ativa. Não fazer nada quando tudo indica que deveria fazer algo. Na queda do mercado, no noticiário ruim, no ruído do ciclo político, no vizinho que vendeu tudo e parece que fez a jogada certa. O hábito aqui é manter a posição, revisar o fundamento do ativo e só agir se o fundamento mudou, não se o preço mudou. E existe uma diferença fundamental entre quem sabe isso e quem apenas ouviu isso. Quem sabe aplica em 2020, quando os fundos imobiliários despencaram no primeiro choque da pandemia. E qualquer análise de curto prazo sugeria que o mundo estava acabando. Quem aplicou esse hábito manteve as posições, continuou reinvestindo os proventos que seguiam entrando, não vendeu no pânico. Não apenas recuperou a posição anterior, a ultrapassou em menos de 18 meses. Quem vendeu no susto travou o prejuízo e ficou de fora da recuperação. Existe uma distinção que o mercado nunca vai anunciar em manchete. Há 2 tipos de investidor com os mesmos aportes mensais. O primeiro age com base no preço. Vende quando cai, compra quando todo mundo está falando bem. O segundo age com base no fundamento. Mantém quando cai, compra mais. Se o fundamento segura e só muda de posição quando a razão de ter aquele ativo mudou. No prazo de 10 anos, esses 2 investidores com os mesmos aportes chegam a lugares completamente diferentes. Não por inteligência superior, por um hábito que parece passivo e é o mais ativo de todos. A paciência não é a ausência de hábito, é o hábito mais difícil de manter e o que mais diferencia resultado final entre quem tem os mesmos números no começo do percurso. E aqui chegamos na virada que eu quero te deixar antes do fechamento. Todo mundo entra nesse assunto procurando o segredo de alto impacto, a jogada que muda tudo de uma vez, o ativo que multiplica rápido, a estratégia que o especialista guarda as 7 chaves. E a frustração que não se fala em voz alta é esta: quem tem patrimônio real, construído ao longo de anos, não tem uma jogada memorável para contar. Quando você senta com alguém que acumulou de verdade e pergunta qual foi o grande segredo, a resposta é sempre um pouco decepcionante à primeira vista. 6 coisas chatas que fez sem parar, em silêncio, sem alarde, sem post.
O comerciante do interior com o caderno de capa preta não tinha um portfólio sofisticado, não tinha analista, não tinha curso caro de estratégia avançada, tinha consistência. E a consistência só dura porque existe uma estrutura invisível por baixo dela, a revisão semanal, o quarto hábito, o que ninguém defende com vontade quando apresenta uma lista, porque não tem apelo, não tem estética de sucesso, mas é o que faz os outros 5 permanecerem vivos. A crença que entra com a maioria das pessoas nesse assunto é que patrimônio se constrói com as decisões grandes, e a virada que esse vídeo te deixa é esta: patrimônio real se constrói com as decisões pequenas que se repetem. Os hábitos que funcionam não aparecem em manchete, aparecem em caderno de capa preta, às quintas-feiras, depois de anos. No começo desse vídeo, eu te disse que existe um hábito da lista que parece inútil, entediante, quase um desperdício de energia, e que é exatamente ele o que separa quem vai acumulando do restante. Agora você sabe qual é: a revisão semanal, o quarto, o sem glamour, o que sustenta os outros 5 por dentro e que sem ele a estrutura toda perde sustentação em meses. O estado que isso cria ao longo do tempo não é riqueza súbita, não é a aposentadoria em 5 anos. É patrimônio crescendo de forma consistente, proventos caindo na conta todo mês e algo que talvez você nunca tenha sentido de forma plena, a sensação de que o dinheiro está trabalhando no sentido certo, sem que você precise tomar uma grande decisão toda semana. Quem chegou até aqui já tem o mapa. O próximo passo é começar pelo hábito 3, fechar o furo antes de encher o balde. E o material no primeiro comentário foi feito exatamente para isso. Ele te mostra o raio-x das suas dívidas, as frases para negociar com o banco e o plano de 12 meses para zerar na ordem certa. O link está fixado em cima. Pega o seu antes da próxima fatura. E se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu em algum momento a sensação de estar fazendo as coisas certas, sem ver o resultado que deveria, inscreve-se no canal, porque o próximo vídeo vai mais fundo no que acontece com o patrimônio quando o hábito 2 e o hábito 6 trabalham juntos por anos. E esse é o ponto onde a curva começa a mudar de verdade. Relatório, fora do roteiro.